Bom dia, irmãos, a paz seja com todos, amém? O texto que nós vamos meditar nessa manhã se encontra no livro de João, capítulo 11, versículo 39 e 40, diz assim: Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quando a gente olha para o capítulo 11 do livro de João, esse capítulo vai nos contar a história de Lázaro. E todo mundo sabe que Lázaro, ele era amigo de Jesus. A Bíblia faz questão de nos falar isso. E a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é: quem são os amigos de Jesus? Lá em João capítulo 15, o versículo 14 e 15, Jesus vai nos falar assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, quando é que nós nos tornamos amigos do Senhor? Quando nós colocamos em prática toda a palavra revelada a nós. Nós nos tornamos amigos do Senhor quando nós deixamos de ser apenas ouvintes e nos tornamos praticantes da palavra de Deus. Porque, como eu li uma frase esses dias, o diabo, ele conhece a Bíblia de capa a capa, mas ele continua sendo o diabo. O que vai fazer de nós pessoas amigas do Senhor, pessoas filhas de Deus, não é o quanto nós conhecemos, mas é o quanto nós praticamos. Porque quanto mais nós praticamos a palavra do Senhor, mais perto de Jesus nós estamos, mais nós vamos conhecer do céu, mais o reino dos céus vai vir até nós, como diz a oração do Pai Nosso: venha a nós o teu reino. Então, quando nós vemos Lázaro, o amigo de Jesus, nós entendemos que Lázaro, ele ouvia as palavras de Jesus e praticava. Só que, quando nós olhamos no versículo 3 do capítulo 11, a Bíblia vai dizer que uma notícia vai chegar até Jesus. Jesus estava num lugar fazendo a obra e chega uma notícia e fala assim: Lázaro, a quem amas, está enfermo. E aqui vem um segundo detalhe, porque a Bíblia primeiro faz questão de nos dizer que Lázaro era amigo. E agora a Bíblia faz questão de nos dizer que Lázaro era uma pessoa a quem Jesus amava. Quem veio dar a notícia poderia chegar e falar assim: ó, Lázaro está doente. Por que chegou até Jesus e disse: Lázaro, a quem amas, está enfermo? Então tem um quê a mais. Para Lázaro se tornar uma pessoa que Jesus amava, ele tinha que fazer o que está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 21, onde o Senhor Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? Amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então Lázaro, além de ouvir e praticar as palavras de Jesus, ele também guardava a palavra do Senhor. E Davi escreveu: guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. A nossa maior missão nessa terra de viventes, porque nós estamos aqui de passagem, é guardar e praticar a palavra do Senhor, para que dia a dia nós possamos respeitar
resplandecer cada vez mais a glória dele. E Lázaro ouvia, praticava, e ele tinha o zelo de guardar a palavra de Deus no seu coração. Só que aconteceu uma coisa: Lázaro ficou doente. E quando a mensagem, a notícia chega até Jesus, quem mandou aquela notícia, dar aquela notícia, talvez tivesse a intenção no coração de que Jesus deixasse de fazer tudo o que ele estava fazendo naquele lugar e fosse ao encontro de Lázaro para fazer o quê? Para curar ele daquela enfermidade. Ou seja, eles queriam que Jesus fosse até Lázaro. E aqui está a primeira grande falha. Muitas das vezes nas nossas vidas nós vamos adoecer. Muitas das vezes nas nossas vidas nós vamos tropeçar e cair. E muitas das vezes quando nós adoecemos física ou espiritualmente, ou nós tropeçamos e caímos, nosso desejo é que Jesus venha até nós. Mas ele disse na sua palavra em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Em Apocalipse 22:17 ele vai dizer, quem tem sede, venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. Em João 6:35 ele vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quantas vezes nós adoecemos, nós tropeçamos e caímos e permanecemos caídos sem fazer nada, porque nós esperamos que Jesus venha ao nosso encontro, quando na verdade somos nós que temos que nos achegar até Ele cada vez mais, para que se cumpra nas nossas vidas aquilo que diz Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Jesus deseja que nós tenhamos sede, tenhamos desejo, tenhamos fome pela palavra, pela justiça, porque quando nós assim procedemos, nós estamos nos achegando a Ele, e quanto mais nós nos achegamos a Ele, mais Ele também se achega até nós. Se Lázaro era amigo de Jesus, ele tinha o mandamento, praticava o mandamento. Se Lázaro ele era amado de Jesus, porque ele guardava a palavra no coração, a pergunta que a gente tem que fazer é, por que Lázaro morreu? E a primeira coisa que me chamou a atenção, se nós começarmos a ler o capítulo 11, lá no comecinho, vai falar que Lázaro, ele estava em Betânia. E quando nós olhamos para a palavrinha Betânia, um dos significados é casa da aflição. E quando Jesus chega naquele lugar, tanto Marta como Maria dizem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então a gente entende que no dia da aflição, porque Betânia era casa de aflição, Jesus não estava presente. Quantas vezes nós passamos por aflições nas nossas vidas, e ao invés de nós mantermos o foco na palavra do Senhor, ao invés de nós mantermos os nossos olhos na instrução do Pai, nós fazemos como Pedro, nós tiramos os olhos da palavra e colocamos os olhos nos ventos, nas tempestades, nos rios, porque nós achamos que Jesus tem que fazer as coisas no nosso tempo, e tudo tem um tempo determinado. E quando nós tiramos os olhos da palavra do Senhor, nós começamos a afundar como Pedro afundou, nós adoecemos como Lázaro adoeceu, e nós acabamos por morrer como Lázaro morreu, porque Cristo, o dono da vida, Ele se afasta de nós. Porque no momento da aflição, nós não fazemos o que diz a palavra.
onde está escrito: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós não lançamos do Senhor a nossa ansiedade, e com isso nós nos afastamos da presença dele. E lá em 1 João 5, versículo 12, vai dizer: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Provérbios 4, do 20 ao 22, o Senhor nos deixa uma instrução: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não a deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Quantas vezes nós nos afastamos da presença do Senhor nos tempos da nossa aflição, porque nós tiramos os olhos da palavra para olhar para as outras coisas. E quando nós tiramos os olhos da palavra, nós achamos que nós podemos resolver as coisas tudo com a força do nosso braço. E a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço o seu braço forte. A nossa força, ela vem do Senhor. E a palavra diz que nós não somos capazes de nada por nós mesmos, porque sem Ele nós nada podemos fazer. E Jesus ouve aquele recado, e ele ainda permanece mais 2 dias no lugar onde ele estava, e ele não vai de imediato ao encontro de Lázaro. Por que que ele não vai? Porque, como diz Eclesiastes, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. O que Deus tinha para fazer na vida de Lázaro, na vida da família de Lázaro, era muito maior do que eles podiam imaginar. Enquanto o homem queria a cura de uma enfermidade, Jesus queria a ressurreição dentre os mortos. Enquanto o homem queria satisfazer um desejo da carne, uma vaidade da carne, Jesus queria glorificar o Pai. Deus, Ele nunca vai fazer nada nas nossas vidas que não seja para glorificar o nome dEle. Por isso que lá em Tiago 4,3 vai dizer: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar aonde? Nos próprios deleites. Enquanto Marta, Maria ali buscavam o desejo, o seu próprio deleite, porque eles não queriam sentir a dor da perda de um irmão, de um ente querido, Jesus, ele nem saiu do lugar. Ele completou a obra que ele estava fazendo. Só que quando foi para glorificar o nome do Senhor, aí Jesus chegou naquele lugar. E aonde ele chegou, o cenário era de morte, o cenário era de tristeza, o cenário era de lágrimas, o cenário era de impossibilidade, porque já fazia 4 dias que Lázaro estava morto. Só que a palavra de Deus para nós nessa manhã é: não importa quantos dias jaz o defunto, não importa se o defunto cheira mal, não importa se já é de 4 dias ou mais, aonde o Senhor Jesus entra, tudo muda, tudo transforma, tudo restaura. Mas para isso, nós precisamos começar a confiar e a obedecer à voz do Senhor. E quando nós olhamos para aquele cenário entre Jesus e Lázaro, para que o milagre acontecesse, havia um obstáculo, havia uma pedra que precisava ser removida. Irmãos, em alguns momentos na nossa vida, nós podemos estar em 2 posições. Por algum motivo, nós podemos estar dentro de uma sepultura,
como Lázaro estava cativo, aprisionado, longe do Senhor, em trevas, na escuridão, cego, cheio de embaraço, cheio de tropeço. Mas em algumas vezes nas nossas vidas, nós já vamos ter deixado todas essas coisas e nós vamos estar fora da sepultura. Aquela pedra para Lázaro, ela impedia ele de ouvir a voz de Cristo. Aquela pedra, ela impedia Lázaro de sair dentre os mortos. Aquela pedra, ela impedia Lázaro de deixar as trevas e vir para a luz. E aqui é a primeira área que nós temos que analisar. Se porventura existem áreas nas nossas vidas que nós nos encontramos dentro de sepulturas, qual é a pedra que está nos impedindo de ouvir o que Cristo diz à igreja? Qual é a pedra que está nos impedindo de ressuscitar, de deixar os mortos, de deixar o mundo que jaz no maligno? Qual é a pedra que nos impede de vir para a luz e nos faz viver tropeçando, caminhando em trevas? Qual é a pedra que nos mantém longe do Senhor Jesus? Jesus disse lá em João 11, do 9 ao 10, não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Lázaro estava em trevas, Lázaro estava longe da luz, Lázaro estava longe de Jesus. Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus poderia muito bem falar assim: pedra, sai. Ou Deus podia fazer o que ele fez quando foi ressuscitar Jesus, enviar o anjo do céu e fazer aquela pedra remover. Só que ali, Jesus ele dá uma ordem que chamou a minha atenção. Ele precisou de uma intervenção humana para que aquela pedra fosse removida. Lá em Mateus 28, 18, o Senhor Jesus diz que é dado a ele todo o poder no céu e na terra. Então nós perguntamos como o Todo-Poderoso, aquele que detém todo o poder, precisa de um homem falho, pecador, para poder fazer um milagre. E aqui vai entrar a nossa segunda posição, para quando nós estamos fora da caverna. Porque muitas das vezes, quando nós estamos aprisionados dentro de uma sepultura, Deus vai usar outras pessoas para remover as pedras que estão nos prendendo naquela sepultura. Mas nas áreas das nossas vidas onde nós já deixamos as trevas e vimos para a luz, Deus vai usar as nossas vidas para remover as pedras daqueles que ainda estão aprisionados numa sepultura. Jesus, ele dá uma ordem aos homens que estavam ali. Ele fala: tirai a pedra. E o que a gente aprende com essa ordem de Jesus? A primeira coisa que a gente aprende: não espere milagre naquilo que nós podemos fazer. Deus, ele não vem contra uma nação sem antes enviar os seus profetas. Deus não vai fazer por nós aquilo que é de nossa responsabilidade fazer. As pessoas que estavam ali naquele lugar, elas tinham total condição de remover a pedra que mantinha Lázaro preso naquela cova, naquela sepultura. Quantas das vezes Deus nos capacita para um chamado, nos dá revelações da sua palavra, para que nós possamos dividir essas revelações e com aquelas revelações nós removermos as pedras que estão mantendo as pessoas nas suas sepulturas. E nós muitas das vezes somos omissos, não dividimos, não removemos.
não damos ouvidos para o que o Senhor está dizendo. E por que Jesus pede para que aqueles homens humanos removam a pedra de Lázaro? Porque lá em Isaías 61 o Senhor nos deu um chamado. Diz assim o texto: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. E o versículo 6 do mesmo capítulo de Isaías vai dizer: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Quantas vezes o Senhor nos dá revelações e nos dá ordem: tirai a pedra, e nós não tiramos. Quantas vezes nós recusamos este chamado que o Senhor nos ungiu para cumprir nessa terra de viventes? Só que tem os ousados, que eles vão lá e fazem aquilo que o Senhor está mandando, e aí podem contemplar o milagre, a glória de Deus, tanto na vida daquele que estava aprisionado, como na sua própria vida. A segunda coisa que eu entendo quando Jesus dá a ordem, tirai a pedra, é que a intervenção divina não anula o esforço humano. Muitas das vezes a gente acredita que o fato de nós termos Jesus nas nossas vidas basta. Muitos acreditam que o fato de nós termos Jesus nas nossas vidas é o suficiente. É a garantia para nós termos uma vida de descanso, uma vida de tranquilidade, uma vida de sossego, porque a gente fala o quê? Deus vai fazer tudo. Deus vai completar a obra que Ele começou. Puro engano. Porque Jesus disse: no mundo tereis o quê? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus disse: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por amor de mim, porque grande será o vosso galardão. Então o fato de nós termos Jesus na nossa vida não nos dá o direito de vivermos uma vida sossegada, porque Deus não vai fazer nas nossas vidas aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós devemos fazer. Não adianta nós esperarmos a ação de Deus se nós antes não dermos o primeiro quê? Passo. Por isso que ele falou para Josué lá em capítulo 1, versículos 7 e 9. Tão somente o quê? Esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Aí ele nos dá uma diretriz. Ele diz: dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem
sucedido? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Irmãos, não tem como nós sermos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos. Não tem como nós sermos felizes. Não tem como nós sermos bem-aventurados se nós não nos esforçarmos para pôr em prática tudo que a lei do Senhor nos ordena fazer. Quando os sacerdotes levitas iam carregar a arca do Senhor no Antigo Testamento, porque a arca ela tinha que ser carregada nos ombros. A arca ela era um objeto de madeira revestido de ouro, era pesado. 4 pessoas tinham que carregar, cada uma numa ponta da vara, e ainda assim era pesado. Só que quanto mais aquele sacerdote se esforçava para carregar a presença de Deus, a Bíblia diz que o Senhor vinha com a sua presença, entrava debaixo da arca e sustentava aquele povo de pé, carregando a presença dele. Quantas vezes nós queremos e buscamos o sustento de Deus, mas nós não movemos um dedo. Nós não fazemos nem o mínimo de esforço para cumprir com aquilo que o Senhor nos tem ordenado. Terceira coisa que eu aprendo com a ordem de Jesus ao mandar tirar a pedra. Jesus ordena ao homem fazer alguma coisa para provar a sua fé. Irmãos, é muito fácil a gente falar: Senhor, eu preciso disso, e a gente não faz nada, Deus vai lá e opera. A Bíblia diz que uma fé sem obras, ela é morta. Deus diz lá em Jeremias capítulo 9, versículo 7: portanto assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu os fundirei e os provarei. Um dos significados da palavra fundir é moldar. Jesus, ele nos dá ordens para forjar o nosso caráter. Jesus, ele nos dá direções para nos moldar quanto vasos, para nos tornar vasos de honra, para que nós deixemos de ser vasos de desonra e passamos a ser vasos de honra nas mãos do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 e 3: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecestes, nem os seus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando Marta, ela chega para Jesus e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando foi que Marta se esforçou para deixar as demais coisas e buscar o reino de Deus? Quando foi que Marta esforçou e teve bom ânimo para estar aos pés de Jesus, aprendendo da palavra dele? No coração de Marta só tinha as demais coisas. Por isso que para ela, Jesus não falou que ia fazer milagre. Ele fala: se você crê, você vai ver a glória de Deus. Jesus estava provando a fé de Marta naquele momento. Os milagres só acontecem para aqueles que creem. Marta, se você crê,
Então Marta não cria, porque o coração dela não estava na palavra do Senhor. O coração dela estava em viver ansioso pelos embaraços dessa vida. O coração dela estava ansioso pelos afazeres da casa, pelo trabalho, pela família, pela comida, pela bebida. Mas não estava desejoso pelo reino. Todas as vezes que nós nos comportamos como Marta, ao invés de obedecer a palavra de Jesus, nós ficamos o quê? Lastimando, nós ficamos alegando dificuldades, nós ficamos murmurando, porque Jesus chegou para fazer o milagre e deu uma ordem: tira a pedra. O que Marta falou? Já cheira mal, já é de 4 dias. Ou seja, o Senhor vai mexer nisso daí agora. Deixa isso para lá. Até na hora de viver o milagre, Marta não colocou os olhos no Senhor Jesus. Continuou olhando para as demais coisas. A fé, irmãos, ela não questiona. A fé obedece. Quando nós olhamos para Abraão, Deus deu uma ordem para Abraão. O que Deus falou para ele? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não fazia ideia de onde ele tinha que ir, mas ele perguntou para Deus: Senhor, que terra que é essa que o Senhor quer me levar? Porque dependendo da terra eu não vou não, eu vou ficar aqui. Não, ele não questionou, ele creu e obedeceu. Quando Deus pediu para ele: me dá o seu Isaque, ele não perguntou para Deus: Senhor, mas pode ser outra coisa no lugar de Isaque para sacrificar? Não, ele catou o filho, catou a lenha, catou a jumenta, catou o cutelo, subiu a montanha, e na hora do sacrifício Deus proveu o cordeiro na vida dele. Por quê? Porque ele não agiu como Marta, olhando para o defunto, olhando para os 4 dias, olhando para o cheiro mal. Ele simplesmente obedeceu e creu. Aquele cego de nascença, quando Jesus chega nele e fala assim, vai se lavar no tanque. Ele não vira para Jesus e fala assim: eu posso me lavar no rio? Eu posso me lavar na lagoa? Eu posso lavar em outro lugar, na pia? Não. Ele obedece a ordem de Jesus sem questionar e tem a sua visão restaurada. Tirar a pedra, seja nós na posição de sacerdote, no exercício do sacerdócio, removendo as pedras da vida de outras pessoas. Ou seja, nós na posição de Lázaro, quando as pedras já são removidas, e aí nós temos que começar a caminhar para sair das trevas e vir para a luz, exige um grande esforço. A Bíblia não vai falar para a gente quem foi que removeu a pedra, mas eu acredito que aquela pessoa que teve a ousadia, apesar de ouvir os murmúrios e lamentações e impedimentos de Marta, foi lá, não olhou para as dificuldades e exerceu o seu sacerdócio, removendo aquela pedra que prendia Lázaro naquela caverna, naquela cova. Eu creio que era uma pessoa cheia de fé, porque ela não deu ouvidos para outra voz, ela ouviu somente a voz de Jesus e obedeceu sem questionar. Quantas vezes, irmãos, Deus dá uma revelação e a gente às vezes comenta com o irmão, comenta com alguém: vou pedir uma oportunidade, vou falar disso. O outro, ao invés de motivar a gente, vira pra gente e fala assim: você tá louco? Você vai lá, você vai falar isso, você vai arrumar dor de cabeça. Você vai lá, você vai falar isso, vão fazer cara feia, não sei o que. Não vai... Marta tentando desviar do foco da ordem de Jesus. Deus quer usar os seus profetas para remover as pedras das nossas vidas que nos mantêm presos dentro das sepulturas. E muitas das vezes a gente dá ouvido para as vozes de desculpas,
a gente dá ouvido para as vozes que nos afastam do propósito de Deus, que nos desviam do chamado do Senhor e nos impede de correr a carreira que nos foi proposta. Se isso acontecer, irmãos, na nossa vida, o que eu digo é cuidado, porque lá em João 3:19 ao 21 diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Se porventura as pedras das nossas vidas foram removidas, porque nós nos encontramos na posição de Lázaro, cuidado, para mesmo sem ter impedimentos, amarmos mais as trevas do que a luz. Aí o Senhor diz: amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam o quê? Reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quantas vezes Deus levanta um vaso, quantas vezes Deus levanta o seu profeta para nos corrigir, para nos redarguir, para nos exortar, para remover as pedras das nossas vidas, que está nos mantendo em trevas, que está revelando que as nossas obras são más e necessitam de conversão, para que nós possamos andar na luz. Nós torcemos o nariz, nós ficamos bravos, nós falamos mal do vaso que Deus está usando, porque confrontou com as nossas obras, que aos olhos de Deus estão sendo más. Ao invés de nós fazermos como Lázaro, mesmo todo embaraçado, com a sua pouca força, veio caminhando nos seus passinhos pequeninhos, para deixar as trevas e vir para a luz, ter um encontro com Jesus. E quantas vezes Deus pede para que nós removamos as pedras de outras pessoas e a gente não obedece. Nessa situação eu também digo, cuidado, porque Ezequiel 3, do 17 ao 21 vai dizer assim: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia é aquele que vigia. Eu e tu, da minha boca, ouvirás a palavra e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na tua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha a primeira pessoa que Deus manda a gente avisar dos maus caminhos: o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele mau, é aquele perverso, é aquele que não aceita a palavra de Deus. Se o Senhor der uma ordem, vai e fala, vai e prega, e nós não pregamos, para que a pessoa não tenha a oportunidade de discernir entre o certo e o errado e morrer na ignorância dela, com a gente tendo a revelação nas nossas mãos, o sangue daquela pessoa será requerido de nós. De igual modo, o Senhor também pede para que nós tenhamos a mesma ação com aquele que é justo. Ou seja, quantas vezes o justo cai, diz a Bíblia? 7 vezes, mas ele se levantará em todas. Por que se levanta? Porque quando ele cai, tem alguém que vai lá e mostra para ele qual foi o mau caminho, ele se arrepende e salva a sua alma. E quantas vezes Deus nos dá a revelação e nós não dividimos, nós não removemos a pedra e deixamos o justo morrer na sua queda, morrer no seu erro, no seu tropeço, que a palavra diz que Deus colocaria diante dele um tropeço. O sangue daquela pessoa também será requerido de nós. Por isso, irmãos, cabe a nós olharmos sempre
para as situações que ocorrem nas nossas vidas e enxergar aonde é que nós temos a oportunidade de fazer melhor. Seja se nós estamos na posição de Lázaro e não estamos querendo vir para a luz, ou seja, no exercício do nosso sacerdócio ao ir remover a pedra das outras pessoas, porque foi para isso que Deus nos chamou. Retirar as pedras e as ataduras que prendem os Lázaros dentro das cavernas, dentro das sepulturas, isso é nossa missão. Dar ordem para o morto reviver, isso é a missão de Deus. Jesus, ele veio para dar vida eterna para o homem, para mim e para você. Jesus, ele veio para nos resgatar e nos levar para a eternidade. Mas isso só vai acontecer fora do sepulcro. Não vai acontecer lá dentro. Então, se estamos na posição de sacerdotes, tirai a pedra. Se estamos na posição de Lázaro, Lázaro, sai para fora. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Por isso que é muito importante a gente saber de que baixo, de que cobertura espiritual nós estamos. Porque eu sei que pedra é essa. Essa pedra chama-se incredulidade. Por isso que a gente fica o tempo todo, vem aqui o quê? Vê o crê nele. E o filho é o quê? É o verbo de Deus. Então, se tem sacerdote que já não está vendo o filho, muito menos ele vai crer, tampouco ele vai trabalhar para remover pedra. Mas se ele crê na palavra de Deus, você pode ter certeza disso, ele vai trabalhar para remover a pedra. E o que é o remover a pedra? A hora que a pedra rola, Lázaro agora começa a enxergar o caminho do quê? Da luz. O caminho da luz. E o trabalho de convencer o homem de vir para a luz já não é mais de quem rolou a pedra. Porque quem que falou para Lázaro, vem para fora? Foi o Senhor Jesus. Por isso que o Espírito de Deus é quem veio convencer o homem do quê? Do pecado, da justiça e do... Não adianta a gente ficar, não, mas a gente não tem que falar nada disso. Como foi ministrado pela irmã, sabiamente, o homem para pregar aqui, ele tem que crer naquilo que ele está pregando, irmãos. Senão ele se torna o que aqui na frente, por trás do púlpito? Um quê? Um hipócrita. E o propósito central é esse: ide e pregai o evangelho a toda o que? Isso é remover a pedra. E remover essa pedra, irmãos, demanda o que? Como foi pregado aqui com sabedoria? Esforço. Agora, preguiçoso, irmãos, não remove pedra, não. Pelo contrário, junto dos milagres, guarda isso, tá? Tem as Martas que são o quê? Incrédulas, porque está com a vida envolvida com tudo menos com a obra de Deus. Mas tinha um monte lá também que estava com o braço cruzado, porque Jesus não falou, vai lá, discípulo, e move a pedra. Ele falou, movei a pedra, retirai a pedra. Era para todo mundo. Era uma ordenança, irmão, geral. Não era exclusiva de uma pessoa. E aí você tem os telespectadores. E lembra da formiga? Aonde falava do dormir, do tosquenejar e do que? Cruzar o que? Tem um monte de gente, só que deixa eu ver o que isso daí vai dar. E não faz o que? Nada. Porque quem está rolando a pedra, irmão, não está com o braço o quê? Não está com o braço encruzado. Isso demanda esforço de todos nós. Todos. O mover a pedra não é para um. O mover a pedra, ele falou para todos que estavam ali. Você sabe que é o mais bonito, né? Quando ela estava ministrando, ela falou assim, eu não sei quem é que moveu a pedra. E aí eu louvo mais ainda a Deus, porque o homem que move a pedra, ele não quer aparecer. Ele vai sempre dizer, necessário que eu diminua, para que ele cresça e apareça. Você não sabe o nome. E a gente tem um zelo, né? Você pode ver na hora de publicar as mensagens, de sair cortando os nomes, de não falar os nomes. Para que falar o nome? Que interessa saber o nome de quem está movendo a pedra, irmãos? Não era um homem de fama,
decai, arridecou, manai, decantas, como tinha nos tempos de Noé. Não eram valentes homens de fama. Ele não queria aparecer, ele só queria se esforçar para que todo mundo visse o que é? A luz. Agora, quando o homem quer aparecer, irmãos, você pode ter certeza, ele não se sujeita a Cristo, ele cruza os braços. Eita, alma abençoada que ensina muito nas entrelinhas. Vem aqui, eu tenho uma voz linda, adora, mas não difunde o teu nome não, só adora. Vem aqui, prega as revelações do Senhor, mas não difunde o teu nome não, porque se tudo é para a glória de quem? Do nome dele. A besta coloca um nome de blasfêmia, irmãos, ou seja, ela quer aparecer. Um homem que é servo, como João foi, o nome que vai estar sobre todo o nome é o nome de quem? De Jesus. Só vai aparecer esse nome. Aí o Espírito vem e convence o homem de vir para onde? Para a luz. E pode se preparar, veio para a luz, aí vai aparecer todo o embaraço da vida, não tem jeito, porque as obras eram o quê? Mas, lembra de Jonas, irmãos? Lê lá no texto de Jonas. Jonas foi desobediente, foi parar onde? Lá no ventre do grande peixe. Só que lá no ventre do grande peixe, a Bíblia vai dizer que ele estava todo enrolado com o quê? Com algas, inteirinho, embará. Não tem jeito, quando a gente vem para a luz, vai aparecer os nossos embaraços, vai aparecer aquela identidade que não é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Você olha, você vê uma múmia, desculpa o termo. O que é uma múmia? Significa alguém que estava o quê? Morto, que não é a imagem e semelhança de Cristo. É inevitável isso. Eu louvo a Deus por essa mensagem. Deus está querendo, irmãos, que a gente saia removendo pedras e que a gente venha para onde? Para a luz. O irmãozinho veio aqui pregar, ele está só empurrando o quê? A pedra. Você acha que é pouco o esforço de vir ministrar? O irmãozinho está lá orando, intercedendo em favor de uma vida, ele está removendo a pedra. Você acha que é pequeno o esforço para estar ali intercedendo? O irmãozinho está cantando, ele está vindo aqui, ele está removendo o quê? A pedra. Ele está evangelizando aí fora, falando do amor de Deus, explicando a palavra de Deus para outras pessoas. Ele está chegando nessas pessoas e removendo o quê? A pedra. Agora o vir para a luz, pastor, mas eu preguei e a pessoa não quer vir para a luz. Nós já aprendemos. Lázaro, ele tinha duas características na identidade dele. O que ele era? Amigo, e era o quê? Amado. Pronto, quem é amigo e é amado do Senhor, não se preocupa, ele vem para a luz, irmãos. Pode estar morto lá, mas se ele é amigo e é amado de Jesus, esquece, ele vai vir para a luz quando rolar a pedra. Olha o que representa a sepultura, dá uma olhada aqui, olha aqui, ó. Porque o que, irmãos? Cova profunda é o que? Você sabe o que ele estava dizendo? Quando a gente vem para a luz, a gente deixa as nossas o que? Prostituições na palavra de Deus. Porque saiu da onde? Da cova. O primeiro passo que Deus vai nos libertar é do pecado da prostituição. E o segundo passo que Ele vai nos libertar são dos embaraços do que? Da vida. Para que a gente depois possa correr a nossa o que? Carreira. Irmãos, Lázaro depois saiu testemunhando para muita gente. Quanta sepultura ele não abriu depois? Um dia abriram a dele. Mas quando ele veio para a luz e se livrou do embaraço, agora ele começou a abrir um monte do que? De sepultura. Mas eu não vi nenhum milagre desse jeito na vida de Lázaro, irmão. Milagre não é só quando você vê ali um sepulcro abrindo. Quando o homem se arrepende do teu pecado, a Bíblia diz que há alegria onde? É o homem deixando a prostituição e conseguinte depois os embaraços do que? Da vida. Mas como que se converterão se não tem quem prega? Como? Essa missão é nossa. E vivamos no anonimato desse homem que girou o quê? Que virou a pedra. Sabe aquele negocinho assim, ó, quando Jesus disse assim, ó, que a mão direita faz, a esquerda o quê? Tem gente que sai para dar roupa, dar comida e só batendo foto, ó, fiz
fiz aquilo, fiz não sei o que. Valentes homens de fama. Está querendo virar as pedras, mas que ele aparece. Não é assim que funciona. Vai, faça tudo, mas diminuamos, para que o nome dele venha crescer para a glória de Deus. Amém. Na verdade, eu olho para esse milagre, eu vejo dois personagens ali, que se eles não tivessem ali, não tinha acontecido. Primeiro foi aquele homem que foi avisar Jesus que Lázaro estava o quê? Doente. Qual que era o nome desse homem? Você sabe quem que são essas pessoas? É aquele que dobra o joelho e intercede pelo irmão, é aquele que está indo diante de Jesus falando: Senhor, aquele ali que te ama, ó, que é o teu amigo, tá o quê? Olha o papel de um intercessor que não quer aparecer, porque a Bíblia faz questão de não mostrar quem é esse intercessor. O Senhor fala: quando entrares no teu lugar, o quê? Secreto. Então quem ora, irmãos, e fala: eu orei e aconteceu isso, eu orei e aconteceu aquilo, guarda algo. Não é esse o intercessor. O intercessor que foi lá e avisou Jesus que um amigo dele estava doente, é aquele que a gente não sabe nem o nome. Aí Jesus, ele completa a obra, né? Porque guarda algo, o Senhor sempre falou assim, ó: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará o quê? Maravilha no meio de vós. E a gente é santificado por duas coisas, é pela palavra e pela o quê? A oração. É esse homem que intercedeu em favor de Lázaro, e a palavra é aquele que removeu o quê? A pedra. Pronto, irmão, santificou. Pronto, aí aparece a maravilha de Deus no meio de nós. Entender isso? Olha que tremendo. Quem é que rolou a pedra do sepulcro de Jesus? Foram o quê? São dois anjos, que também ninguém sabe o quê? O nome. Esses são os anjos que tem que acampar ao nosso o quê? Redor. Anjos de Deus que acampam ao nosso redor, irmãos, são aqueles que ajudam a rolar a pedra para a gente ver o quê? A luz de Deus, ver o Filho e crer nele. Demônios são incrédulos, como foi falado. Tem um monte de gente que é tudo filho das trevas, não são filhos da luz. Esses não rolam a pedra, esses não tiram a gente da prostituição. Filhos das trevas não são filhos do quê? Porque os filhos da luz sempre vai querer tirar a gente da prostituição e do embaraço que tão de perto nos rodeia. Está dando para entender? E a Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Mas os demônios têm que estar ao derredor. E aí nós acampa do nosso lado um monte de demônio, irmãos, e deixa os anjos de Deus aonde? Ao derredor. Eu estou vendo aqui um monte de anjo, um monte de filhos que Deus sabe se é da luz ou se é do quê? Das trevas. Se me tira da prostituição ou se me leva para a prostituição. Se me tira dos embaraços ou me leva para os embaraços. Se é um intercessor ou se é um acusador das nossas almas. Deu para entender isso? Então examina as amizades, examina cada um que está acampado ao nosso quê? Para saber se é um anjo de Deus, um filho da luz, ou se é aquele que quer permanecer a gente aonde? Em trevas. Sabe aqueles conselhos que chegam na nossa orelha? Ah, não deixa isso não, isso é bobagem. Não, você está certinho, está lá no pecado, você está certinho, continua assim. É um monte de Marta incrédula, porque nunca sentou para ouvir a palavra de Deus. Amém?